Boa tarde, amada igreja. Tudo bem com os irmãos? Estamos iniciando um novo trimestre e trazendo para os irmãos 13 novas lições. E esse trimestre tem como título para os nossos estudos, os 10 mandamentos para os dias atuais. Ótimas lições que estão sendo trazidas em nossas mãos pelo pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Central, Batista Central da Praça da Bandeira em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E a nossa lição número 1, ela traz como título uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. O nosso texto básico está em Oséias 4:6, mas eu gostaria de ler para os irmãos desde do versículo 1, para que nós possamos ter um melhor entendimento, em que diz assim, Oséias 4, verso 1 diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O verso 6 diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, Então nós vemos aí o profeta Oséias fazendo essa profecia, porque a corrupção em Israel naquele momento foi de forma generalizada. E o autor ele começa dizendo que os historiadores cristãos dividem a trajetória humana, desde a criação até os dias atuais. Como nós sabemos, a história ao longo do tempo tem sendo dividida por conta dos tempos que têm sido passados. Então, a pré-história humana, que compreende entre o Jardim do Éden até o início da escrita, antiguidade, que é o período entre 4.000 a.C. e 476 depois de Cristo, Idade Média entre 476 depois de Cristo e 1453 depois de Cristo, que marcou a queda da Constantinopla, e a Idade Moderna, que compreende o período de 1453 depois de Cristo até 1789 depois de Cristo, ano do início da Revolução Francesa. E a pós-modernidade, que teve seu início em 1989, com a queda do Muro de Berlim, que durou até 2001, que marcou a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. De 2001 até os dias atuais, não há uma definição em que período estamos na nossa história. O sociólogo Zygmunt Bauman defende que o período atual é de uma sociedade líquida que insiste nas decisões individualistas, pois tudo é relativo. Então nós vemos aí que o atual período que estamos vivendo, as pessoas defendem o pluralismo de ideias, quer dizer, nada é absoluto, tudo é relativo, defendendo o quê? A tolerância, que necessita estar sempre acima da lei de Deus do que dos homens. Os homens se tornaram amantes de si mesmos, Em 2 Timóteo 3,15 vai falar sobre isso, que os homens se tornaram amantes de si mesmos,
E Deus e os princípios morais divinos deixaram de ser o centro, o início e o fim de tudo, né? Então, na sociedade atual, o que acontece? Não há espaço para os princípios imutáveis, né, das escrituras sagradas. O homem de hoje, com seu ego inflamado, ocupa todos os espaços, né? Nos dias atuais não existe uma consciência humana, né, promovendo assim o quê? O desprezo pelo sagrado e os desrespeitos, né, às leis de Deus. O ponto 1, irmãos, vai tratar de um tópico que diz que o desconhecimento dos princípios morais, né, de Deus, ou quer dizer, das leis de Deus, né? O profeta Oséias nos assegura que o povo de Deus não é destruído pelo inimigo, pois dele podemos lutar, resistir e até fugir da tentativa de sobreviver. Não somos destruídos pelas pragas e doenças desse mundo, pois o cuidado com a saúde e o avanço da ciência tende a nos fazer mais saudáveis. O povo de Deus é destruído pela ignorância, pela falta de conhecimento, né? E o próprio Jesus já falou sobre isso, né? Jesus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? O que nos destrói definitivamente é a ausência de conhecimento de Deus e dos seus caminhos. Aquilo que Deus, desde o Velho Testamento, né, quando ele fez as tábuas da lei, para que nós pudéssemos nos guiar por elas, o povo tem vivido de forma contrária àquilo que Deus tem colocado. Nós podemos ver aqui, irmãos, que em Oséias mesmo, no capítulo 4, 1 e 2, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Irmãos, o que nós temos visto hoje nos nossos dias está diferente dessa época? Não, infelizmente não está. Por quê? Porque também hoje não temos observado, né, as leis do Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado para nós tem ficado à mercê daquilo que Deus quer para nós. Então o Novo Testamento, ele é muito claro em nos dizer que a salvação não vem da lei, mas da fé. A lei no passado nos serviu de placas indicativas até que a humanidade chegasse a Cristo, o Salvador. Vamos ver lá o que diz Gálatas 3, de 23 a 25? Vamos ver lá o que diz Gálatas. Gálatas 3, de 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, veio a fé, nós deixamos de ficar subordinados ao aio. E o que significa aio? Aio é a designação do indivíduo que trabalha como criado, né? Então, nós deixamos de ser escravos do pecado, tendo fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ponto 2, irmãos, vai falar sobre as consequências da desobediência da lei divina. E o autor lhe coloca assim, desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos foi instaurado, né? Adolf Hitler é o filho gerado pela sociedade moderna. A humanidade que desconhece as leis divinas experimentou 2 grandes guerras mundiais.
Se sairmos da visão caótica que apenas amplia momentos de treva na história e entrarmos nos dramas internos da sociedade, veremos um número crescente da violência contra a mulher. Depois que foi criada principalmente a Lei Maria da Penha, nós temos visto casos crescentes, da violência contra a mulher, feminicídios, e violência contra a mulher. Enquanto poucos conseguem pelo menos 3 refeições diárias, existem muitos adultos e jovens e crianças remexendo latas de lixo em busca de algo para comer. Hoje, à noite, alguns terão um colchão e um cobertor para descansar, mas existem pessoas cujo teto sobre si é uma marquise e o único bem que possui, além de poucas roupas, é um pedaço de papelão para repousar o seu corpo. Muitos que dormem sob as marquises não é pela consequência do uso de drogas ou de álcool, mas por causa do desemprego e da miséria. A crescente e incurável epidemia de AIDS é uma triste realidade. As armas de grosso calibre, que deveriam apenas serem utilizadas pelas Forças Armadas em defesa da sociedade, estão espalhadas nas mãos de homens maus que ameaçam, saqueiam e matam uma população indefesa e acuada. As notícias de homens-bomba assassinaram inocentes por causa de suas insanidades parecem não mais alarmar tanta rotina no Oriente Médio. Então, o que nós vemos aí, irmãos? Uma vez que a inobservância das leis do Senhor, feita pelo homem, tem trazido tudo isso como consequência do distanciamento do nosso Deus. E o próprio Senhor colocou lá que ele tinha o quê? Uma contenda com os habitantes da terra. E hoje nós ficamos perguntando por que isso ou aquilo está acontecendo, uma vez que nós não paramos para pensar que nós podemos ser culpados de muita coisa que está acontecendo pelo distanciamento daquilo que o Senhor deixou para nós seguirmos como lei. E nós sabemos que a lei existe para punir quem vive à margem da lei. Então, se nós viermos a viver fora daquilo que o Senhor colocou, ou seja, as suas leis, com certeza nós também sofreremos as consequências. Sabemos que a lei do Senhor é muito extensa, mas o Senhor reduziu as suas leis em 10 mandamentos e não orientações simplesmente para que nós pudéssemos viver de forma que o Senhor se agrade de nós. Então nós vemos que muitos idosos arriscam suas vidas sob perigosas embarcações na travessia de mares e rios, Nós vemos aí muitas pessoas tentando entrar pelo mar, vindo do México mesmo para os Estados Unidos, e tudo isso em decorrência de tentar uma vida melhor no outro país. Então, nós crescemos mundialmente, hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes e vem crescendo a cada dia mais o número de pessoas. Ainda temos a fama, acreditamos que nós somos vivos ou estamos vivos, mas a palavra de Deus, irmãos, olha só, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Então nós vemos, irmãos, que a sociedade hoje até acredita ou pensa que está viva, mas vive de forma que está morta. E em Deuteronômio 28 diz que a humanidade tem colhido os frutos amargos por causa de quê? Da desobediência. Deuteronômio 28:15 diz assim, irmãos, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus,
não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão, né? Esse capítulo 28 de Deuteronômio fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência, né? Então lista algumas bênçãos decorrentes de quando nós obedecemos ao Senhor, mas também lista, né, um número maior de castigos por conta da desobediência. O ponto 3, irmãos, vem falar sobre o amor e a lei. E o autor começa dizendo assim, ó: durante a Segunda Guerra Mundial e na agonia do Holocausto dos judeus dentro do campo de concentração, existia um acordo, algo tácito. As judias que engravidassem dos soldados nazistas tinham direito à liberdade, levando consigo não apenas o filho no ventre, mas também os filhos judeus. Em nome do amor aos filhos, a fim de amenizar seu sofrimento, muitas judias se prostituíam. Será que esse amor pela família ultrapassa qualquer objeção à lei moral? É uma pergunta. Será que a fornicação e o sexo ilícito são perdoados por causa do amor? Outra pergunta. Talvez por causa desse pseudo-amor, a humanidade tenha encontrado justificativa para relacionamento sexual de indivíduos do mesmo sexo que consta na certidão de nascimento. Entretanto, é uma prática condenada pela lei de Deus. Romanos, capítulo 1, versos 25 a 27, irmãos. Olha o que diz lá. Romanos 1, 25 a 27. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os integrou Deus às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então nós vemos aí, irmãos, que a fim de justificar o pecado da homossexualidade, algo que muitos deles dizem que nós somos homofóbicos, crentes são homofóbicos, mas nós vemos que na palavra do Senhor está falando justamente ao contrário do que eles pensam, né? Que receberam ou receberão, né, nos seus próprios corpos o castigo. E esse castigo nós podemos ver justamente aí, irmãos, que é as doenças contagiosas, né, como a AIDS, que tem feito muitas vítimas por conta disso. Toda atitude sem amor tende a ser ofensiva. Contudo, o aborto para salvar apenas a mãe e a eutanásia, que toma o lugar de Deus para decidir quem vive ou quem morre, jamais podem ser considerados atos de amor, sem antes esbarrar no limite da lei de Deus, que diz: não matarás, né? Um dos mandamentos que está lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 13. Então nós vemos que alguns homens estão distorcendo o entendimento do que é amor, alegando que não estão sob a lei, mas sob a graça. Na verdade, estão se defendendo em causa própria, né? Estão advogando em causa própria a fim de fazer com que os seus erros sejam justificados, mais uma vez que vai de encontro à palavra do Senhor, né? E eles tomam como exemplo a decisão de Jesus quando aquela mulher foi pega em adultério e que o Senhor disse que os pecados delas estavam perdoados, lá em João 8, né, de 1 a 11, até porque se ela adulterou com alguém. E cadê esse outro alguém? Não apareceu, né? Simplesmente trouxeram a mulher para subjugá-la.
E aí nós vimos que o Senhor, né, demonstrou que aqueles homens estavam errados. Então, erroneamente, estão se apossando do amor para legalizar seus pecados. Afinal, há quem diga que Moisés nos trouxe a lei, que já está ultrapassada, mas Cristo é a única lei, né? Como alguns nos nossos dias atuais estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita porque está ultrapassada. E nós vemos que Cristo é a única lei atual, né? Com isso, muitos estão justificando seus erros e pecados, sobrepujando a lei em nome do amor. Até cristãos estão trocando as esposas por causa desse pseudo-amor. Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Mateus 5,17 vai falar o quê? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então o Senhor Jesus não veio revogar ou mudar a lei, mas veio para cumprir. Ao confrontar os acusadores da mulher pega em adultério, precisamos observar a frase final dita por Jesus: vá e não peques mais. Ainda que tenha perdoado, Jesus faz questão de afirmar que houve pecado. Então o Senhor mostra para ela que ela errou, né? E vá e não peque mais, né? Para que ela não venha cometer de novo o mesmo erro. Quando você pensa no antigo código moral de Deus, conhecido como os 10 mandamentos, não vem à sua mente a figura de Moisés segurando 2 tábuas de pedra, uma em cada mão? Não vem? Nós não pensamos nisso? Não é? Porventura não lhe dá a sensação que tal figura é antiquada, na verdade um símbolo ultrapassado? É justamente o que a sociedade ao longo do tempo foi internalizando, né? As leis morais de Deus são retrógradas, né? São ultrapassadas. Não parece nada estranho saber que Jesus defendeu, né, as leis além de cumpri-las. Então o Senhor não veio revogar, ele veio cumprir. Então, para nós concluirmos, irmãos, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, eles não são peça de museu. Eles estão aí para conduzir as nossas vidas, né? Sendo um parâmetro para que nós venhamos a seguir, né? Não podemos imaginar um mundo sem leis, né? Imaginar que nós buzinaríamos em frente aos hospitais, não reduziríamos a velocidade do nosso carro, né, próximo a uma escola, né? Não teríamos um guarda-corpo para nos guardar, né, na beira de uma montanha, uma estrada. Então, irmãos, é necessário que os mandamentos, que as leis, né, sejam obedecidas para que nós não venhamos a viver a mesma servidão em que o povo de Israel viveu no Egito, né? Os 10 mandamentos são normas para que nós possamos viver livres, né? Os 10 mandamentos são leis que o Senhor deixou para que nós possamos seguir, não meramente instruções para que nós venhamos a seguir ou não conforme o desejo do nosso coração, mas sim cumprir aquilo que o Senhor deixou como lei para nós. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue a nos guiar para que nós possamos, através das Escrituras Sagradas do Senhor, viver de forma em que o Senhor se agrade das nossas vidas. Que todos tenham uma ótima semana na presença do nosso Deus. Amém. Bom dia, mais um privilégio de estarmos reunidos na casa do Senhor e os irmãos reunidos em casa, né? Louvando o Senhor nesta manhã de Páscoa. Esta manhã que nos faz lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua morte, do seu amor demonstrado por cada um de nós e o principal, nós temos a certeza que Ele ressuscitou e vivo está com o Pai. E um dia voltará para buscar a cada um dos seus servos. Vamos cantar um cântico que fala diante da cruz. Que nós possamos fazer esse cântico uma oração, que possamos lembrar do sofrimento que Jesus
ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por este amor tão grande demonstrado à humanidade, Senhor. Obrigado por este amor que nos trouxe a certeza de salvação, a certeza, ó Deus, de novamente sermos amigos de Deus, a certeza de que um dia, Deus, nós vamos morar junto com o Pai, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a oração que nós te fazemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda louvando o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus é fiel, Deus não muda. Tudo que Deus fala, escreveu na sua palavra, se cumprirá. Nós temos a certeza disso. Sabemos que passaremos por problemas, por dificuldades, alegrias, todas as situações da nossa vida, mas sabemos que nós temos um Deus fiel, um Deus que pode todas as coisas, aquele que nos fortalece, que nos dá ânimo nos momentos das nossas fraquezas, das nossas tristezas, que nós possamos entender que o nosso Deus é fiel em todo o tempo.
Que a graça e a paz nos sejam multiplicados. Nós não imaginávamos ter um domingo de Páscoa sem poder estar juntos com os irmãos. Mas essa pandemia tem nos ensinado que, onde estivermos, podemos buscar a Deus de Deus e aprender do Senhor. E nesta manhã nós estamos concluindo a escola bíblica dominical. O irmão João já ministrou a aula, vence nossas vidas, nosso ministério louvor nos conduzir em adoração, hinos espirituais que nos levam a pensar na bondade de Deus, na grandiosidade do Senhor, e também no seu amor por nossas vidas. Eu gostaria de concluir o culto desta manhã lendo o Salmo 119, versículo 11, quando fala o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista aqui, ele decide, esconder o que? A melhor palavra, que é guardar a palavra. Ele se esconder significa guardar a palavra. Quantas vezes nós guardamos palavras que nos são ditas, que nos magoam? Quantas vezes nós carregamos como aquelas sacolas de pedra nas costas, por uma palavra que nos falaram há anos e anos atrás, mas aquilo quando vem à nossa mente, nós ainda ficamos ali guardando, nos faz mal ainda. E o salmista falou o seguinte: eu vou guardar, eu vou esconder a tua palavra. Esconder aonde? Guardar no meu coração. A Bíblia nos fala para nós guardarmos o nosso coração. A Bíblia fala que nossos corações saem que as entradas da vida. Então ele escondeu a melhor palavra no melhor lugar, com o melhor propósito: não pecar contra ti. A Bíblia nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos ensina que é necessário darmos uma vida santa e correta de Deus. Então, para encerrar essa escola dominical, tudo que já foi ensinado, tudo que nós já ouvimos através dos louvores, que possamos agora lembrar disso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que tenhamos um domingo de Páscoa abençoado, como Deus tem nos abençoado. Se chegamos até aqui, é motivo de gratidão, porque muita gente temos passado, mas Deus tem nos guardado. Eu gostaria de encerrar falando o que Deus nos fala lá em Números, que é o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Nossa igreja continua militando, trabalhando, mesmo que muitas vezes não presencial, mas jornada de oração todos os dias, intercedendo por você. E agora com esse canal agora no YouTube, que está sendo uma experiência nova, está sendo um bênção nas nossas vidas. Cleber, a equipe aqui, Dudu, todo mundo se trabalhando, a equipe do Chega do Louvor, e a nossa igreja está fazendo essa nova etapa, e fazendo com temor ao Senhor, e Deus tem abençoado. Então, parabéns para a equipe que tem trabalhado. Vamos orar para que possamos. A Páscoa significa ressurreição, significa, vamos falar no culto à noite sobre isso. Te convido já mais tarde você acessar o nosso culto à noite, vamos falar sobre a Páscoa, mas entender que Deus tem projetos especiais para as nossas vidas. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã, somos gratos ao Senhor pela tua igreja, e somos gratos ao Senhor pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E que possamos, Deus, cada dia mais viver de forma que honremos ao Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe essa mensagem que nós sabemos a amplitude que ela pode chegar. E nós sabemos o seguinte, Senhor, que tu se faz presente em todos os lugares com a mesma facilidade, pois tu é um Deus onipresente. Continua abençoando o teu povo e todos aqueles que te buscam, e todo mundo de uma forma geral. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar. Deus abençoe. Daqui a pouco, culto à noite. Culto à noite, participe conosco, que vai ser bênção também. Amém?